sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, somente o verso 9. Eu quero te dar uma direção nessa noite. Eu quero liberar uma palavra sobre você, sobre a sua casa, que eu tenho certeza que vai mudar o seu próximo final de semana. Como você vai passar a sua Páscoa. Essa palavra é uma palavra que antecede a Páscoa. É uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra que tem como título: qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? O que é a mensagem da Páscoa? Por que nós comemoramos a Páscoa? Por que nós devemos dar uma atenção toda especial para a Páscoa? Eu quero ler com você muitos versículos, mas quero começar aqui em Mateus capítulo 21, verso 9, que diz assim: e a multidão que ia adiante e que a seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tudo para nós, Tu és a nossa Páscoa, Tu és o poderoso Deus que se declarou como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e se entregou por nós e morreu a nossa morte para que vivêssemos a Tua vida. Tu és tudo para nós, Tu és o motivo da nossa canção, Tu és a nossa alegria, Tu és aquele que nos dá sentido de viver, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Tu és bendito, Tu és poderoso. Nós declaramos como essas pessoas declaravam: bendito é o Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nós declaramos isso nessa noite. Se conosco, Pai, fala conosco. Eu oro para que o nosso coração, para que a nossa mente esteja cativa à Tua autoridade e que nós possamos nos preparar nessa semana que antecede a celebração da Páscoa, que o nosso coração se abra para se preparar, porque eu profetizo que nós vamos viver uma Páscoa dentro de nós como nunca antes vivemos. Eu profetizo que essa Páscoa será a inauguração de um novo ciclo da nossa vida com o Senhor, que vai nos marcar de uma maneira tão significativa, da qual nós teremos um novo sentido para a nossa vida cristã e para o nosso ministério e para o chamado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Graças a Deus. Neste domingo, principalmente, os nossos queridos da Igreja Católica, eles celebram hoje, nesse domingo, domingo de Ramos. Poucas igrejas evangélicas falam sobre o domingo de Ramos. Domingo de Ramos nada mais é do que esse episódio. O episódio onde marcou uma semana antes da Páscoa, o dia da Páscoa, a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus decidiu entrar em Jerusalém, se nós fôssemos ler todo o texto, ia dizer que Jesus pediu aos discípulos que fossem pegar a jumenta com seu jumentinho que estava amarrado. Todos conhecem esse texto. Se você não conhece, depois você lê na sua casa todo o capítulo de 21 de Mateus, que vai narrar toda essa história. E Jesus faz uma entrada em Jerusalém. O título da minha palavra, eu não sei qual é a sua, em cima do capítulo 21, é Entrada Triunfal. E Jesus entra de uma maneira poderosa, profética para aquele tempo. Ele adentra Jerusalém sentado num jumentinho. Alguns pastores vão dizer que o jumentinho era o melhor que tinha na época, mas eu não quero adentrar nesse ponto. Eu quero adentrar no ponto do coração das pessoas, do que falaram. Porque as pessoas pegaram ramos de palmeiras, e elas pegavam ramos, por isso domingo de Ramos, elas pegavam as folhagens e elas faziam toda uma caminhada, mexendo com as folhagens, rendendo as folhagens, enquanto Jesus passava. E à medida que Jesus passava, eles faziam essa declaração. Se formos olhar nos Salmos 113, Salmo 118, nós vamos ver lá
que havia uma declaração dos salmistas dizendo: bendito é o Senhor, hosana, hosana nas maiores alturas, bendito é aquele que vem, bendito é aquele que vem. Os Salmos 113 e os Salmos 118 já declaravam isso. Então declarar isso, bendito é aquele que vem, já era algo costumeiro para o povo de Jerusalém. Mas eles declaravam isso, sabe como? Nas festas dos tabernáculos, nas festas do Purim, nas festas da Páscoa, todo nível de festa que Jerusalém, que os judeus comemoravam, quando antecedia, quando começavam essas festas, eles sacudiam ramos e declaravam durante as festas: bendito é aquele que vem, por causa dos salmos. Só que naquele grande dia foi diferente. Naquele grande dia faltava ainda uma semana, não era tempo de declarar nada. Por isso que a entrada é triunfal, por isso que ninguém entendeu nada. Jesus já vinha de uma sequência de demonstração de quem Ele era. Muitos já haviam entendido que Ele era o Messias, que Ele era o Filho de Deus. Outros achavam que Ele era apenas um grande profeta. Outros achavam que era um curandeiro. Mas naquele dia Jesus subiu no jumento e as pessoas, multidão, em outros textos vai dizer que eram muitíssimas as pessoas, elas iam adiante e a seguiam, ou seja, tinha gente de frente, tinha gente atrás e tinha gente do lado. E aquele povo que outrora nas festas declaravam sem sentido, repetindo os Salmos 113 ou 118, bendito é aquele que vem, hosana. De repente eles se dirigiram a Jesus e eles declaravam sobre Jesus: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Olha como mudou o discurso: hosana nas maiores alturas. Mas para você entender o que eu estou te dizendo, qual é o sentido da Páscoa, eu quero que você grave muito o que eu estou te falando hoje. Hoje é quase que uma escola dominical. Eu amo, irmãos, minha área é mestre, eu amo ensinar. E a palavra hosana, ela vem de derivado de dois termos hebraicos: Oshan, Oshaná, Oshaná, Oshá, que significa Oshá, salva, Na, socorro, ajuda-me. Então a palavra hosana, ela significa salva-nos, salva-nos agora. Você está pescando? Aquele povo que declarava: bendito é o que vem, o Messias virá, eles sacudiam. De repente eles mudaram o discurso nessa entrada triunfal, nesse domingo de Ramos, um domingo que estava antecedendo a ressurreição de Jesus. Um domingo Jesus entra em Jerusalém sendo ovacionado e declarado: hosana, salva-nos agora, salva-nos por favor, salva-nos porque Tu és o filho de Davi, salva-nos porque Tu és o bendito, salva-nos porque Tu tens o governo nas alturas, salva-nos, salva-nos agora. Mas na semana seguinte, aquele mesmo povo está crucificando a Jesus. Mas no domingo, um domingo Jesus é ovacionado: salva-nos agora. No outro domingo, Ele, quando ressuscitou, Ele cumpriu esse apelo, Ele salvou. A ressurreição, a Páscoa é isso. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que se entregou por mim e por você para nos salvar. A Páscoa é a maior declaração, é a maior festividade, a maior celebração do cristianismo, irmãos. A Páscoa é o símbolo da cruz vazia. Porque a cruz vazia é o maior símbolo do cristianismo. Ele não está aqui. A cruz vazia, toda hora que nós olhamos para ela, ela nos diz: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele é vivo, Ele anda em nosso meio. Hosana, salva-nos agora. Ele tem o poder, nós ainda declaramos: Hosana, salva-nos agora. Hosana, salva os meus filhos. Hosana, salva o meu casamento. Hosana, salva o meu trabalho. Hosana, salva a minha saúde emocional. Hosana, salva-me agora, por favor. Porque Ele é vivo.
Ele ressuscitou, Ele está aqui agora, Ele está aqui no nosso meio, recebendo o nosso louvor. Nós deveríamos estar aqui agora, com os nossos ramos, declarando: bendito, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Ele veio, Ele virá, Ele voltará. Ele é o Filho de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã. Sabe, queridos, o diabo, por muitos anos já, ele roubou o verdadeiro sentido da Páscoa, como roubou o verdadeiro sentido do Natal. É algo tão diabólico, né, irmãos? Não precisa nem ser cristão para você entender. Ele pega o nascimento de Cristo, o símbolo do Natal, Jesus nascendo, a data maior, o nascimento de Cristo, e ele bota a figura do Papai Noel. Ele pega a Páscoa, o Cristo que ressuscitou, que nos salvou, que nos libertou do império das trevas, que nos deu a possibilidade de sermos eleitos filhos de Deus, uma morada de salvação. E Ele transforma essa data tão poderosa, tão maravilhosa. Eu ouso dizer que é a maior comemoração, maior que o Natal. Ouça bem o que eu vou dizer para você: não foi o nascimento de Jesus que nos salvou. Jesus poderia ter nascido e no meio do processo ter dito assim: não vou morrer, decidi que não vou me entregar por eles. Não foi o nascimento de Jesus que nos salvou. O que nos salvou, o que nos tornou filhos e filhas, foi a morte de Jesus. E mais ainda, foi a ressurreição dele. Então, queridos, o diabo, ele vem e começou sorrateiro, mas hoje não é sorrateiro, hoje é visível para todos os povos. Vamos falar a verdade, o que mais todos estão pensando nessa semana que antecede o dia da Páscoa? O chocolate. É caseiro ou é industrial? Gosto mais do recheado ou gosto mais daquele da Nestlé, sei lá o quê? Aí os filhos pedindo: caramba, como tá caro, como é que eu vou comprar esse ovo? Os pensamentos nesta semana que antecede a Páscoa estão recheados de mentiras acerca da Páscoa. E olha só, queridos, não estou fazendo apologia não, amo chocolate, sou chocolate, quero chocolate, hein? Nossa, mais direto que isso é impossível. Depois eu te falo qual. Amo, irmãos, não estou fazendo apologia, não é legalismo, não é religiosidade, não é uma palavra para dizer para você: olha, você não pode. Não é isso, queridos. Mas é uma palavra para trazer a você nesta noite uma consciência, um preparo, uma determinação dentro do seu coração. Eu e você temos um compromisso com o verdadeiro sentido da Páscoa. Quem não tá, eu nem ligo para chocolate, mas tá pensando na canjica. Eu nem ligo para canjica, tá pensando no bacalhau. Ou tá pensando em fazer, ou tá pensando que não tem dinheiro para fazer. Não é assim, irmãos? Todos estamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava sexta-feira, 5 horas da tarde, com o esboço pronto que eu ia pregar hoje. E nada tinha a ver com isso. Aí o Senhor mudou a minha palavra quando? Na vigília. Eu saí da vigília, só fui em casa tomar um banho e fui direto para outra reunião. Cheguei em casa tarde. E eu falei: Senhor, é sério, eu não dormi, não pisquei o olho, eu vou mudar a palavra toda. Jesus, sei lá, semana do outro dia eu prego isso. Então eu tenho, queridos, plena convicção do que eu estou trazendo para você hoje. É algo que o Espírito Santo está gerando em nós. Ele está dizendo para mim e para você: ei, eu amo você e eu quero que você entenda qual é o real sentido da Páscoa. Nada tem a ver com chocolate, nada tem a ver com bacalhau, nada tem a ver com a canjica, mas é algo muito maior que isso. Você vai comer o chocolate, mas você vai comer o chocolate celebrando: bendito é aquele que veio e morreu e ressuscitou e hoje vive. E é isso que eu celebro. É essa verdade que eu celebro. Não como um conteúdo vazio, como uma festa vazia que já perdeu o nosso sentido cristão. Não vai roubar o sentido cristão. A cruz está vazia, a cruz é real e eu preciso apregoar isso.
Então, queridos, quando o povo ali declarou, a multidão declarou, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem, eles estavam anunciando a salvação. Salva-nos agora, salva-nos agora. Isso é poderoso demais. Mas quando a gente fala do sentido da Páscoa, quem é que sabe o que significa Páscoa? Passagem. Páscoa significa passagem. E agora eu quero com você ir para Êxodo capítulo 12. A Linda vai pregar ali comigo. Êxodo capítulo 12. Porque a Páscoa começa aqui. A Páscoa começa em Êxodo. A Páscoa não começa naquele dia onde Jesus, ele foi crucificado e ressuscitou, não. Por acaso, não. Mas foi diante de um plano perfeito de Deus que Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa e ele ressuscitou para marcar em mim e você o verdadeiro sentido da Páscoa. O povo de Israel o povo de judeus celebra de uma outra maneira a Páscoa. A Páscoa dos judeus, ela está toda baseada no Êxodo 12. Nós celebramos ao Jesus que morreu e que ressuscitou. Então a Páscoa, que significa passagem, nesse domingo de Páscoa, que na festa ali onde o povo em Jerusalém celebrava a Páscoa, celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. O povo de Israel no Egito, para você entender um pouquinho, eles estavam 430 anos como escravos no Egito. O povo de Israel ainda não era uma nação constituída. Eles eram um povo, lembra-se, né? Quando lembra José do Egito que se tornou governador? José se tornou governador. José morreu, né, irmãos? O povo tinha ido para o Egito por causa do socorro que José estava ali debaixo de uma direção do Espírito Santo oferecendo ao povo judeu. José morreu, o povo de Israel cresceu, multiplicou, mudou o faraó. E depois que faraó mudou, alguns anos, algumas mudanças de faraó, veio um faraó que era extremamente duro. E o povo se tornou escravo. 430 anos o povo sofreu. O povo era muito. E o povo começou a clamar, quase que falando: Hosana, salva-nos agora. Mas eles clamavam: Deus, nos tira daqui, muda a nossa história. Deus levanta Moisés. Quando Deus levanta Moisés como libertador, nós já sabemos a história. Moisés diz: não posso, sou gago, leva Arão, vai tu, não vai eu, não vou, não quero, vai, vê a sarça, e queime, não consome, a sarça fala, e aquele movimento todo. E Deus envia 10 pragas para começar a mexer no coração endurecido de Faraó. Vem uma praga, vem 2 pragas, 3 pragas. A 10ª praga, que era a praga da morte de todo primogênito de cada família dos egípcios. Quando essa declaração, esse decreto de morte ocorreu, Deus ali exerceu um juízo sobre os deuses do Egito, para quebrar o orgulho de Faraó. E foi aonde foi quebrado o orgulho de Faraó? Foi depois dessa praga, desse juízo de Deus sobre a terra do Egito, que Faraó liberou o povo para ir embora. O golpe final de Deus para com o Egito foi a morte dos primogênitos. É algo tão forte, queridos, porque a morte, ela visitaria os palácios do Egito, mas ela visitaria também as simples casas dos egípcios. A morte, ela visitaria naquele dia os primogênitos dos pobres e dos ricos. E Deus traz sobre Moisés, para aquele povo escravizado, oprimido, subjugado ali, uma direção. Deus, ele começa ali a instituir a Páscoa, porque a Páscoa fala de passagem. Aonde o povo de Israel saiu na travessia do Mar Vermelho e passou por um outro lado, e passou rumo a Canaã celestial. Então, Deus começa ali um processo, e eu quero ler com você aqui a partir do verso 22 de Êxodo 12.
diz assim: então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai por este estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, que tem dito, guardareis este culto. Então, queridos, o que acontece é que do início, no capítulo 1, já do verso 12, Deus ele dá uma orientação ao povo de Israel, e ele diz para o povo o seguinte: cada um de vocês vai se unir por família. Se a família for pequena, você junta a família do outro que é pequena também. Por quê? Porque cada um vai ter que matar um cordeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Quando Deus disse: um cordeiro vai precisar ser morto, Ele estava dizendo que o Cordeiro Santo precisaria um dia ser morto pelo meu pecado e pelo seu pecado. O cordeiro para cada família deveria ser morto, sacrificado, o sangue do cordeiro retirado, aquela carne do cordeiro deveria ser assada, a família estaria comendo da carne do cordeiro. Antes de começar a comer, eles deveriam ir do lado de fora nas suas portas de entrada e passar e aspergir o sangue do cordeiro morto nos umbrais da sua porta. Quando o juízo de Deus passasse, quando o anjo da morte passasse, quando a desgraça passasse entre o povo do Egito, entre o povo egípcio, naquele momento que o anjo da morte visse o sangue aspergido nas portas, ele passaria direto. Enquanto o anjo da morte, o juízo de Deus, estava adentrando a casa dos egípcios, matando cada primogênito, crianças, idosos, mães, pais, todos que eram primogênitos das suas casas. Teve casa que não morreu um, porque o pai que estava dentro da casa era primogênito, a mãe que estava dentro da casa era primogênito, e tinha 2, 3 filhos, o primogênito morreu e o outro ficou sozinho. Consegue imaginar o griteiro? O povo, imagina, queridos, a cena, imagina você estar aqui em Tanguá, em Rio Bonito, São Gonçalo, aonde você está nos vendo aí, eu não sei a sua casa, e de repente, imagina isso nos dias de hoje, você lá dentro da casa com a sua família, e de repente lá fora gritos nas casas, gritos de desespero, gritos de dor, gritos de morte. Imagina o nível, porque você acha que o povo estava lá comendo cordeiro, que delícia, aleluia! Debaixo de um pavor, de um desespero, porque a morte estava passando, porque o juízo de Deus estava vindo. Deus estava com um braço forte, livrando o seu povo, mas para que Deus livrasse o seu povo, muitas coisas precisavam acontecer, então era um dia terrível. E o povo ali de Israel, tendo que degustar um cordeiro, com ervas amargas e com pães asmos, porque foi toda essa orientação do Senhor a partir do versículo 12. Então eu quero falar com você hoje que a Páscoa ela marca um novo começo para o povo de Deus. A Páscoa ela precisa marcar um novo começo para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei você, eu falei com meu marido dentro do carro, falei: amor, esse ano nós vamos ser marcados por essa Páscoa. Eu decidi isso na minha casa. Nós seremos marcados dentro da nossa casa com essa Páscoa. Porque a Páscoa ela tem um símbolo poderoso e muito profético, irmãos. Celebrar a Páscoa já é poderoso por si só. Quando eu entendo o real motivo da Páscoa.
quando eu trago a memória, ensino a minha casa e ensino a quem está à minha volta qual é o verdadeiro motivo da Páscoa, qual é a mensagem que a Páscoa nos traz. Então a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Você pode repetir comigo: a Páscoa vai marcar um novo começo para a minha vida e para a minha família. É isso uma verdade, irmãos? Basta você crer, basta você se posicionar, basta você comer. O que você vai comer não importa, basta você comer com o seu coração, em pleno entendimento de qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. No versículo 1 e 2 do capítulo 12, nós vemos aqui que a Páscoa ela marca um novo calendário. Irmãos, eu peguei essa palavra para mim, eu estou pregando para vocês, mas ela é para mim. Se ninguém aqui pegar, ó, falar igual o pastor Luciano ensinou, né? Como é que é? Pega. Vamos pegar, eu peguei já para mim, tá, irmãos? Pega aí para você se você quiser. Marca um novo calendário, uma nova vida. No versículo 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Ele mudou, queridos. Ele mudou, ele trouxe um novo calendário. Esse mês não vai ser mais, olha só que loucura, esse mês não é mais abril, esse mês é janeiro. Esse mês não é esse mês, gente. Abril é o melhor mês do mundo. Desculpa aí, tá? Mas ele está dizendo que ele vai mudar a data. Ele muda o calendário. Não vos será mais o princípio. Este será o primeiro mês. Ele será o primeiro dia. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mesmo mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então ele inaugura um novo mês, ele inaugura uma nova data, com o sacrifício da Páscoa. Ele faz uma declaração que a Páscoa seria o começo de um clamor, daquilo que eles estavam clamando, de dor, de tristeza, de escravidão. Mas aquele dia Jesus, Deus, o poderoso Deus, ele anuncia através de Moisés: acabou, eu estou registrando a partir de agora um novo tempo. Quando eu digo para você que essa Páscoa vai marcar você, eu estou dizendo isso, irmãos. Eu estou dizendo para você que tem áreas da sua vida que está igual no Egito. Tem áreas na sua vida que parece que você está escravo. Tem áreas na sua vida que você não está vendo prosperar. Tem áreas na sua vida que está meio barro, meio tijolo. Está complicado, está difícil. Mas eu quero profetizar. Entenda isso, que esta Páscoa marque um novo calendário de mudança de história para você. Marque você, cele você. Como marcou o povo. A Páscoa era um memorial que estava cessando a escravidão. Deus falou assim: vocês vão fazer assim, pega o cordeiro, mata o cordeiro, porque o que eu vou fazer é um memorial, eu estou marcando. Fale para a família, porque todos os anos vai se comemorar um culto. Todos os anos vai celebrar. Dali por diante, todos os anos o povo ia para Israel, para Jerusalém. Aonde eles estivessem, o povo de Deus, eles iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. E na Páscoa eles traziam à memória a passagem, que quando o juízo de Deus passou, o povo ficou intacto. O mundo pensa, irmãos, que a pessoa, quando se converte, ela perde a vida. Eu me lembro que eu tinha um colega, amigo íntimo, né? Que a gente caminhava junto nas doideiras aí da vida. E ele era de família assembleana, né? Raiz assembleana. Hoje a gente estava lá no sepultamento da vozinha dele, Érica. E eu falei, não sei quem comentei, acho que foi com o irmão dele, Érica. Eu estava falando o seguinte, que é tão lindo ver os irmãos assembleanos. Porque irmãos assembleanos pode ser de igreja grande ou pode ser de igreja pequena. Eles têm uma marca peculiar que é deles.
Você conhece um assembleano só de olhar. E não é porque usa saia, não é por isso não. É diferente, irmãos. Tem uma marca. Metodista a gente confunde com batista, com presbiteriano, mas assembleano você não confunde, não é, irmãos? Quando der uma rajada perto de você de glória, aí que você não confunde mesmo. É diferente, irmãos. E aí eu tinha esse querido, né, que ele era bem mais velho que eu. Na ocasião tinha uns 16, 17. Ele já devia ter uns 28 por aí. E nós andávamos e um dia eu falei com ele assim. Eu tinha ido na igreja um dia. Foi uma vez no culto. E eu comecei, a minha conversão não foi de imediato, né? Eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. E eu fazia assim, eu ia para a igreja, ficava até o louvor. Então eu ia com aquelas roupas mesmo, né, de ir pra doideira, ficava até o louvor e fazia tudo. E quando dava o momento da oferta, era minha deixa, para eu meter o pé e ir embora. Até que um dia Jesus me pegou de jeito dentro de uma boate. E nesse dia eu falei com ele, na saída eu falei com ele, eu preciso ir embora daqui agora. E ele falou, por quê? Eu falei, tem uns louvores, tem um negócio aqui, ó. Que era aquela música, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você... Eu falei, tem um negócio aqui, eu fui na igreja. Ele, por isso tá assim. Minha mãe fica lá orando. Eu já fui da igreja há muito tempo. Eu falei assim, por que você não volta? Eu acho que a gente tem que ir todo mundo pra igreja. Aí ele me respondeu o seguinte, você é bobo, hein? Eu vou te falar uma coisa. Vou te contar um negócio. Eu vou gastar minha vida com igreja agora, novo. Eu já falei com a minha mãe, isso aí, mãe, fica orando por mim, eu peço para ela orar. Mas eu sempre falo para ela, olha só, quando eu tiver uma idade, já cabeça branca, tiver bem idoso, aí eu entrego minha vida para Jesus. Mas a vida é muito boa, deixa eu aproveitar a vida. E assim ele fez, né? Eu lembro que eu converti, passou 1 ano e pouco eu tive com ele. Falei com ele, Alexandre, rapaz, sei que. Falei de Jesus para ele, aquele primeiro amor, né, irmão? Vasilhava até o cachorro na rua. Todo mundo poste, todo mundo que parou do lado, eu tô falando de Jesus. O primeiro amor é incrível. Você quer? E eu comecei a falar de Jesus para ele falou assim, olha só, a gente é amigo, para de falar assim comigo, hein? Eu já te falei, tô curtindo a vida, daqui a pouco você vai largar isso aí também, daqui a pouco você vai voltar a curtir a vida também. E eu falei, não, você não está entendendo, eu já estou curtindo a vida. Agora eu curto a vida. Agora é real. Porque agora eu deito na cama, eu tenho alegria. Agora eu posso nem sair, que eu tenho alegria. Agora eu não preciso beber, que eu tenho alegria. Não preciso fumar, que eu tenho alegria. Não preciso fazer nada, que eu tenho alegria. Só em estar de boca fechada eu tenho alegria. Eu tenho alegria até quando está todo mundo triste na minha volta, eu tenho alegria. Até quando está tudo em desgraça, eu tenho alegria. Se eu tenho dinheiro, eu tenho alegria. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho alegria. Se eu estou entendendo agora, eu tenho alegria. E aí nós tivemos aquela discussão, ele não aceitou, foi embora. 2 dias depois, Alexandre tomou um tiro na cabeça. Morreu na hora. Eu chorei muito. E quero crer que em 5 minutos antes daquele tiro chegar, o Senhor deu a ele uma oportunidade de reconciliação. Quero crer que vai encontrar com ele na glória. Sabe, irmãos, o que eu estou dizendo para você, que o Egito simboliza o mundo. E o mundo não brinca. Então as pessoas, elas dizem isso, que o mundo, que a pessoa que converte, ela perdeu a vida. A conversão é o fim da vida, é o fim da alegria. Que ser cristão, porque isso é a verdade, que ser cristão é deixar o Egito e ir rumo a Canaã celestial. Ser cristão é viver o que o povo judeu ali viveu. Quando eles deixaram o Egito rumo a Canaã, rumo à terra da promessa. Eu desci o Egito uma vez e nunca mais voltarei para o Egito, porque o Egito não é morada para mim. O Egito foi lugar de escravidão para mim e eu nunca mais quero ser escrava. Eu estou indo rumo a Canaã celestial. Isso é minha Páscoa. Um dia o juízo de Deus foi sobre aquele rapaz que era meu amigo, mas o sangue estava aspergido sobre mim e o juízo de Deus não me alcançou. Isso é a Páscoa, irmãos. Isso é a Páscoa. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Israel até então não era nação, porque eles não eram livres. Eles eram escravos. Então a Páscoa marca um calendário, mas a Páscoa marca um novo começo de uma nova nação, de um novo compromisso, de uma nova jornada, de um novo sentido, de um novo propósito.
Israel se levantava e o propósito deles era servir ao seu Senhor do Egito. O propósito deles era trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conquistar. E de repente o Senhor quer fazer deles um povo livre, um povo que planta e colhe para si, um povo que pode enriquecer, um povo que pode cuidar de outras nações, um povo que vai estender a mão ao necessitado, não mais um povo que fica ali dependendo de migalhas, depois de tanto trabalhar. Então é uma mudança de história. E é isso que Jesus fez. Jesus é o Cordeiro Pascual. A Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família, meu irmão. Porque a família, ele é o centro do projeto de Deus. Hoje eu tive um tempinho com a Luana e a Bruna, o Luan e a Bruna que vão se casar dia 28. Tive um tempo de conversa com eles e eu falei isso para eles. O projeto da família é a tua prioridade. A prioridade sua e minha como cristão não é a igreja, irmãos. A sua prioridade é a sua família. A sua família precisa estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Jesus, Deus, que te redimiu, que te salvou, a Ele toda a glória, toda a adoração, Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Mas nessa terra aqui, em primeiro lugar, está a sua casa. A palavra diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. A família de Deus é algo maravilhoso, poderoso. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar ativos. O povo de Deus é convocado desde os primórdios a estarem reunidos constantemente. Por isso que nós temos culto, nós temos célula, nós temos assim, porque um vai fortalecendo o outro. À medida que nós somos expostos à palavra, nós somos fortalecidos, porque a igreja é uma família na fé. Ah, mas eu estou em casa mesmo, Cristo em casa. Eu denuncio isso, meu irmão. Cristo em casa não é cristianismo. O cristianismo pressupõe da igreja reunida, caminhar junto. Essa situação de ser desigrejado, isso não faz parte de um modelo de Deus para a vida da igreja. Somos fortalecidos à medida que caminhamos juntos. Como ferro com ferro se afia, assim é o seu companheiro um ao outro. Assim somos nós. A gente é selado, a gente aprende. E não é só com gente boa não, irmãos. Até com aqueles que são difíceis, aqueles que muitas vezes nós não concordamos, aqueles que muitas vezes nós vamos bater de frente. É saudável, é bênção, é necessário estar para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. Porque a vida não é feita de só quem concorda com a gente não, irmãos. A graça do Evangelho, o amor do Evangelho é quando você não concorda comigo, mas você consegue me olhar e dizer, pelo sangue do Cordeiro derramado, Ele é a nossa Páscoa. Nós podemos nos olhar e dizer, eu te amo, eu estou contigo. Ainda que nós discordemos em algumas coisas, porque vamos. Isso é normal. Então, a Páscoa, ela marca a família, ela revela o projeto de Deus para a família, porque no versículo 3, ele diz que a Páscoa tem que ser celebrada junto. É junto com a família, irmão, é junto com a família. Seu almoço de domingo, reúna quem você puder. Não pode, pastor, almoçar domingo, lancha no sábado. Não pode no sábado, come na sexta. Não pode, marca na quinta, mas dá os teus pulos. Faz um momento de família em Páscoa. Porque a palavra é clara. No versículo 3 ele diz, falai toda a congregação e chame a família. É um cordeiro por família. A família toda precisa se alimentar do cordeiro. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o cordeiro. Jesus é o nosso alimento. Você precisa oferecer nessa Páscoa Jesus como alimento para sua família. Para de pensar um pouquinho no chocolate, para de pensar na canjica, no bacalhau e pensa em oferecer o alimento que é o cordeiro. Ofereça Jesus para sua família. A família toda precisa celebrar esse memorial. Porque o versículo 8, ele vai dizer, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com as ervas amargosas, e comerão
Ele está dizendo, queridos, que você vai comer a carne, que simboliza o corpo de Cristo, que simboliza Jesus como alimento. Ele está dizendo que você ali com a sua casa, com a sua família, você vai comer as ervas amargas, que simboliza o tempo de escravidão, um memorial daquilo que passou, das dores que sofreu no Egito, mas também fala que vai comer os pães ázimos. Esse pães ázimos é um pão sem fermento, porque o fermento na palavra ele é um símbolo do pecado. Então ele está dizendo, como pão sem pecado, porque você passou luta, você foi oprimido, mas a santidade de Deus vem pela Páscoa, e você está ali comendo de Jesus, aprendendo de Jesus, cultuando a Jesus em santidade, e está lembrando da onde você veio, da onde você foi tirado. As ervas amargas falam disso. Você come e lembra, porque é necessário lembrar da onde você foi tirado, da onde Ele te resgatou. Todos os anos o Senhor mandava que o povo de Israel se unisse e lembrasse da onde havia sido resgatado, para que nunca mais queira voltar para aquele lugar, irmãos. O problema é que a gente esquece da onde a gente foi resgatado. A gente volta a falar as coisas como a gente falava no Egito, a gente volta a nos comportar como se ainda fôssemos do Egito. A salvação da família exige diligência, exige cuidado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos pensar, pensa comigo. A família está ali, e havia um mandamento. O mandamento era o seguinte: pega todo mundo, bota dentro da casa, passa o sangue nos umbrais. Aí imagina o filho pequeno: mãe, quero ficar do lado de fora. Ah, filho, ele quer tanto. Então tá, fica aí, filho, do lado de fora. Alguém faria isso, irmãos? Com o juízo de Deus passando? Vem, família, vamos celebrar. Não tô afim. Então tá, não tá afim, tá tudo bem. Você está entendendo, irmãos? O pai da família, ou a mãe: ai, amor, vai aspergir o sangue na porta de entrada? Ai, que horror. Vai acabar com a decoração da nossa casa? Ai, sangue. Deus me livre, não quero fazer parte dessa seita. Seita canibal. Passar sangue na porta, que horror. Eu não aceito isso. Não aceitou? Morte. A Páscoa fala de obediência, irmãos. A Páscoa fala de obediência. Não é o coelho, não é o chocolate. É a obediência. Vamos aspergir sim, meu bem, vamos. Mas vamos aspergir na porta do fundo, porque eu não quero que a minha casa fique diferente dos egípcios. Aí a gente começa a fazer concessão dentro da nossa casa. Porque o nosso vizinho é egípcio, né? Aí ele vai ver que a gente marcou o sangue. Não vamos fazer isso não. Ainda aconselho o vizinho: ai, vizinho, você que é irmã Israel, vamos aspergir não, melhor não, né? Nosso vizinho é encrequeiro. Vamos aspergir o sangue não. Você está entendendo, queridos? A Páscoa é um símbolo de obediência. A Páscoa é um símbolo onde eu me dedico nesse momento a olhar para a obra que o Cordeiro puro e perfeito fez por mim. É algo tão forte, irmãos, que Isaac, quando foi levado por Abraão ao Monte Moriá para ser sacrificado, Isaac fez uma pergunta: aonde está o Cordeiro? Quando Isaac ele faz essa pergunta: aonde está o Cordeiro? Projeta para mim aqui Evangelho de João, capítulo 1, 29, por favor. Essa pergunta é profética. João respondeu essa pergunta. João respondeu essa pergunta. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse:
Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele é o nosso Cordeiro, irmãos. É por Ele que nós vamos nos reunir domingo que vem. É celebrando a ressurreição dEle. Sexta-feira é um feriado, irmãos. Vou descansar. Não aceite levantar pela manhã. Você tem um tempo de erguer na tua casa, você sozinho, que seja um memorial do porquê esse feriado, de porquê é uma sexta-feira santa, porque nesse dia, 2000 anos atrás, Ele estava se entregando como um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, para morrer por nós, para que o sangue dele fosse aspergido no nosso coração, na nossa vida, nos limpando, nos purificando. Ore cantererema, xerederema, xés. Iri cantelama, xerederema. 1 Coríntios 5, 7. Paulo diz à igreja de Corinto: purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos declarar esse último pedacinho? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso, queridos. É sobre isso. A Páscoa é sobre isso. Oh, aleluia. O sangue derramado de Cristo no Calvário. Gálatas 2:20 vai dizer isso, que Cristo me amou, te amou a si mesmo, que se entregou por mim, por você. Então o sangue de Cristo derramado, como o sangue distinguia os egípcios dos israelitas na noite do juízo, o sangue de Cristo derramado por mim, por você, ele muda a nossa categoria. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não pertencemos ao Egito. Nós pertencemos a Cristo, o Senhor. Nós somos morada da Canaã celestial. Nós fomos comprados pelo preço da redenção. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai importar naquele grande dia não é qual religião você pertence, mas é se o sangue de Cristo está sobre você. O que vai importar naquele dia não é o sexo, não é a cor, não é o que você comprou, o que você tem, a casa que você construiu, a sua família, quem você é. Não! O que vai importar naquele dia é se o sangue de Cristo tem selo sobre você. Há poder no sangue de Jesus, um poder de nos fazer livres do juízo da condenação. E o sangue do Cordeiro é a marca sobre nós. Já participei de muitos processos de libertação. Pessoas manifestando demônios horríveis, castas. Eu me lembro uma jovem com uma caixa de demônio, orávamos e não saía, orávamos, parecia liberta, daqui a pouco voltava, era outro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, casta. E no processo de libertação, o Senhor falou para mim, sangue, clama pelo meu sangue. Eu falei, Senhor, ela ainda não é convertida, clama pelo meu sangue. E eu me dirigi àquele demônio que estava manifestado. Eu falei, você não quer sair não? Agora eu me aproprio do sangue de Cristo que já está sobre mim. E que venha sobre a minha mão agora o sangue de Cristo. E eu te queimo agora, demônio, pelo sangue de Jesus. Irmãos, foi uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida. Porque aquele demônio queimava, ele gritava, ele gritava, ele gritava. E o corpo daquela jovem todo queimado, queimado aos meus olhos.
E naquele momento aquela caixa de demônio que perturbava aquela jovem saiu. E ela com o corpo limpo, com a pele limpa, que eu já havia visto queimada, a pele estava limpa. E ela chorava e dizia para mim: o que foi isso? Eu falei: o que você viu? Porque o demônio tomava consciência dela. E ela falou assim: eu via sangue, 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 sangue. Há poder no sangue de Jesus. Não pare de declarar isso. Aonde você pisar, declare: há poder no sangue de Jesus. O sangue derramado de Cristo nos dá vida. O sangue derramado de Cristo nos muda de cativeiro, nos muda de história. Há poder no sangue de Jesus. Não é um jargão evangélico, ou cristão, ou da igreja católica. Não. Sangue de Jesus tem poder. Não, é sangue de Jesus tem poder. É coisa linda, irmãos. É poderoso demais. O sangue é um sinal de salvação. O juízo de Deus passou. Aonde tinha o sangue, tinha salvação. O sangue é um sinal de segurança. Aonde havia o sangue aspergido, o anjo da morte passou e falou: aqui não, porque aqui eu não posso entrar, porque aqui eles estão seguros. Oh, aleluia! Até aquele filho, querido, que está lá rebelde, ele é protegido pelo sangue do Cordeiro. O diabo só pode ir até certo ponto, irmãos. Eu não tenho dúvida com isso. Ele só pode ir até certo ponto. Mas a alma dos nossos ele não vai levar. Ele luta aqui nessa terra, mas a alma ele não vai levar, porque o sangue de Jesus é a marca sobre a minha família e sobre a sua família. Ora cantararama, xerenderema, xes. É sobre isso. Oh, xerenderema. E eu finalizo dizendo a você uma das regras da maneira de participar da refeição. Êxodo 12, 11. Projeta para mim aqui, por favor. Ore cantererema, xerenderema, xes. Ore cantererema, xerenderema, xes. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. Versículo 11. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Deus está dizendo: apresse-te em sair do Egito. Coma já arrumado, coma cingido, coma com sapato no pé, coma com pressa. Não é se deleitando. Ai, que cordeiro. Dá mais uma pimentinha. Coma com pressa. Meu irmão, tenha pressa de sair dessa luta que você está atravessando. Deus está falando para você: tenha pressa, porque Ele está vindo para livrar você. O anjo está passando para livrar você. Está passando para trazer um novo calendário sobre você. Arruma a tua roupa, se apruma. Homem de Deus, se apruma. Mulher de Deus, bota o cajado na mão, se apruma, cinge o lombo, bota a armadura, vambora, porque tem um mar vermelho que vai se abrir aí. Tem um mar vermelho, irmãos. Tem uma caminhada rumo a Canaã. O foco não é para ficar no Egito. O foco não é mais olhar no Egito. O foco não é sofrer no Egito. O foco é olhar rumo a Canaã que está chegando. Saia do Egito, pelo amor de Deus. Tira o olho dessa terra, meu irmão. Come nessa Páscoa com o olho na nova Canaã. Come nessa Páscoa dizendo: já vai chegar a hora. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar organizado. Eu preciso estar aprumado. Eu preciso estar pronto. Essa é a Páscoa para estar pronto, irmãos.
Essa é a Páscoa para nos prepararmos. Pastor, Jesus vai voltar já? Não sei, mas uma coisa é fato. Para de olhar para as coisas do Egito. Rumo a Canaã, rumo a Canaã, rumo a Canaã. Esse é o alvo, esse é o alvo. É uma terra que mana leite e mel. Tem algo te esperando, que é de delícia, que é uma terra que mana leite e mel. Tem uma colheita aí esperando você, aqui nessa terra ainda. Quando o povo estava lá no deserto, gente, lembra dos espias? Os cachos de uva, precisava de 2, 3 homens para carregar. Era o que tinha em Canaã. Era o que tinha esperando por eles. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um cacho de uva sobrenatural esperando por você, meu irmão. Tem flores e frutos. Tem uma morada esperando por mim e por você. Se coloque de pé, né? Oh, aleluia. É lindo, e Deus fala, não coma com pressa, se preparem, os jovens têm que estar preparados, as crianças têm que estar arrumadas, tudo tem que estar preparado.